Saudações, camaradas. Espero que todos estejam muito bem aí. Hoje, depois de um gancho do YouTube, vou colocar aqui uma aula, né, sobre o neocolonialismo dos agrotóxicos no Brasil. A gente já falou algumas coisinhas sobre agrotóxicos, mas é fundamental a gente estar retomando esse tema tão importante e fazendo um gancho com o conteúdo histórico, né, principalmente com as guerras, o que está acontecendo na Palestina, inclusive. Então, nós vamos estar passando para vocês hoje um pouco sobre esse assunto bastante importante, tá? Toda essa questão que a gente fala do neocolonialismo, a gente tem que lembrar que ele se funda com a questão do agronegócio, né? E esse agronegócio latifundiário que nós temos é aquele agronegócio em que enxerga a natureza como algo contrário ao progresso. Então, há uma dicotomia entre a presença da natureza, das florestas em pé, e a humanidade, né, e ao progresso. E isso vai promover, portanto, essa colonização maciça que a gente tem do ambiente, essa exploração exacerbada aí, cada vez menos áreas reservadas para a preservação de matas, principalmente, e aí entra aquela discussão, né, que automaticamente, ao desmatar, ao promover toda essa terra arrasada, destruindo florestas, incendiando, queimando, plantando monoculturas, né, você vai precarizando esse solo, você vai exaurindo os nutrientes, o que vai exigir automaticamente a utilização desses agrotóxicos, desses fertilizantes químicos, que estão na mão de corporações, né, que não é de hoje que elas vão estar presentes. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daí. E aí nós vamos derrubar novamente aquela falácia. Quem ainda não viu, eu já falei bastante sobre isso, só dá uma busca nos vídeos anteriores, né? De que o agronegócio latifundiário ele não produz comida, ele produz commodity, ele produz lucro para si próprio. Então, tudo isso começa, né, com o uso desses agrotóxicos. Hoje, nós temos esses produtos, né, que, inclusive, o pacote do veneno tentou mudar o nome para defensivos fitossanitários, né, para tentar burlar a verdade que está por trás dessas moléculas, que são produtos químicos, que são produtos tóxicos. E é o primeiro relato que a gente tem da formação, perdão, do uso desses produtos químicos, se dá na Primeira Guerra Mundial ainda, no início dos anos 1900, né, com a utilização na Alemanha do gás clorídrico como arma de guerra. Vem a Segunda Guerra Mundial, e aí dois membros da Sociedade Alemã para o Controle de Pragas, o Fritz Haber e Ferdinand Fleury, começam então a utilizar pesticidas à base de cianureto, que foram originários posterior do composto Zyklon B, utilizados nos campos de concentração contra os prisioneiros de guerra, né, principalmente judeus, mas também comunistas, igualmente ciganos, homossexuais, que a Alemanha nazista acabou exterminando. Com o final dessa Segunda Guerra, surge uma grande corporação, a IG Farb, perdão, que ela é posteriormente desmembrada em grandes corporações, né? A Agfa, a BASF, a Roche e a Bayer. A gente também já tinha falado sobre isso. E aí, o que fazer com essa indústria bélica, uma vez que até os tratados internacionais de guerra, as convenções internacionais que proíbem o uso de armamento químico, apesar disso daí não ser uma regra a ser cumprida, principalmente em se tratando do Estado nazi-fascista, nazi-sionista de Israel, que segue utilizando armamentos químicos contra a população, principalmente fósforo branco contra a população palestina e agora avançando ali contra a população libanesa. Mas surge então a necessidade, o que fazer com toda essa indústria bélica, né, que produz essas substâncias. Surge então a chamada Revolução Verde, né, essa Revolução Verde aí que vem com a bandeira de produzir mais alimento, que na verdade serviu automaticamente como uma desculpa para converter a indústria bélica nessa indústria tecnológica voltada para o agronegócio. E aí, automaticamente, a gente não pode esquecer que no final da década, no começo, né, da década de 70, final da década de 60, as ditaduras estadunidenses, principalmente, começam a explorar o sul global, né, com a ideia de promover, inclusive,
o avanço, né, do desmatamento para que tenha um modelo moderno de agricultura, que era representado por esses latifúndios, pelas conquistas da terra, pela concentração da terra na mão de poucos. Projetos esses que foram financiados pela Fundação Rockefeller, Fundação Ford e pelo próprio governo dos Estados Unidos, através da Agência Internacional de Desenvolvimento. Surge nesse momento, então, a molécula DDT, por exemplo, que foi tratada aí como revolucionária, e foi na época, né, uma vez que ela era colocada ali como a solução, inclusive para as chamadas pestes, né, urbanas, e a gente vê nessas fotos aí chocantes, né, pulverização desse DDT diretamente na cabeça das crianças para matar piolho, nos próprios soldados, né, utilizando isso daí contra esses parasitas, e foi uma molécula que garantiu a Paul Hermann Miller o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1948. Né, o que pouca gente acabou sabendo posteriormente, né, que ela foi proibida, uma vez que esse DDT, né, que é um nome complicado, chamado diclorodifenil tricloroetano, tinha esses efeitos, sim, sobre esses insetos, principalmente, alguns aracnídeos, mas posteriormente foi provado, né, através de documentação aí, que a molécula que foi desenvolvida aí por esse alemão, ela acabou sendo bastante tóxica, inclusive para as pessoas. E essas ditaduras avançam, e no Brasil não foi diferente, né? Surge aí durante o regime militar, né, durante a ditadura militar que nós tivemos, o Programa Nacional dos Defensivos Agrícolas. E aí, no final da década de 90, já no início dos anos 2000, nós tivemos um boom dos agrotóxicos. Então, a ditadura, ela avança com o seu plano de desmatamento, né, de concentração das monoculturas em grandes latifúndios, e aí no regime neoliberal, principalmente instituído aí durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso e anteriormente já com o Fernando Collor, né, na década de 90 ali nós tivemos também o boom dos agrotóxicos, né, e também persistindo. É bom que a gente não faça aqui nenhum tipo de passar de pano, né, mas nos próprios governos progressistas, do primeiro governo Lula, por exemplo, nós tivemos o avanço desse uso de agrotóxicos, principalmente pela legalização e o avanço dos organismos geneticamente modificados, né, os chamados transgênicos. Curiosamente, também nesse momento, os bancos, né, com essa política neoliberal, de menos Estado, principalmente, passam a ser proprietários das terras. E por que é importante a gente falar sobre isso? Né, para a gente ligar esses pontos. Nós estamos vendo aí as relações catastróficas que estão acontecendo, né, as mudanças climáticas. Então, quando a gente fala, né, para ligar esses pontos, os desmatamentos que aconteceram e seguem acontecendo, os incêndios associados a isso. Então, é uma relação direta. Você desmata, você seca essa região, você coloca fogo, e esses incêndios vão promover também maior liberação dos gases de efeito estufa. Lembrando que nós temos 3 principais gases, né? O mais falado é o dióxido de carbono, o CO2, mas nós temos também o metano, fruto aí da flatulência e do arroto, né, da grande população de bovinos no Brasil, principalmente. E nós temos os óxidos nitrosos, né? E nesse grau desses gases, o óxido nitroso ele é um dos mais potentes que a gente tem na fixação do calor, na retenção do calor na Terra, seguido ali do metano e também o dióxido de carbono. Consequentemente, além dessas mudanças que vão proporcionar no ambiente, no clima do planeta como um todo, a perda da biodiversidade, a retirada de uma proteção natural, nós estamos falando em perda de biodiversidade, inclusive de predadores naturais. Tivemos recentemente divulgado aí que nos últimos 50 anos o planeta perdeu 73% da diversidade de animais. Não é pouca coisa, gente. Nós estamos falando num curto período de tempo. 50 anos, perder mais de 70% da diversidade animal. E essa diversidade inclui predadores naturais, como o caso de morcegos, alguns insetos, inclusive, aracnídeos, ácaros, os próprios pássaros. Eu volto novamente a fazer o convite para quem nunca leu, leia o livro de Rachel Carson,
chamado Primavera Silenciosa, né, que relata exatamente, quando dá esse boom dos agrotóxicos, o silenciamento da natureza, justamente pela morte desses animais. E óbvio, quando a gente fala também nos insetos, não apenas de controladores biológicos, a gente não pode esquecer das abelhas, que são as polinizadoras. 80% das plantas que nós temos hoje em dia dependem, as plantas que produzem flor, né, as chamadas angiospermas, elas dependem de abelhas. E essas abelhas estão morrendo por ação dos inseticidas, dos agrotóxicos. E essas monoculturas automaticamente também vão permitir, vão possibilitar, melhor dizendo, né, exaurir o solo. Você entra com fertilizantes químicos para repor todos aqueles nutrientes que naturalmente o solo teria através da atuação dos micro-organismos que são eliminados durante esses incêndios, que são eliminados também durante esse processo de monocultura, o que vai exigir também a utilização dessas substâncias químicas. Ao mesmo tempo, os agrotóxicos que são utilizados na monocultura, né, você não tendo esses predadores naturais, você promove a proliferação de um único tipo de espécie de inseto, por exemplo, de um nematóide, de um aracnídeo, até mesmo de fungos, né, e bactérias que acabam colonizando sem ter um controle biológico eficiente. E aí você entra com essas substâncias tóxicas que contaminam não somente aquele local, mas também lençol freático, contamina também o ar, contamina a água, né, gerando problemas de saúde para o ser humano. Esse é um estudo bastante preocupante também que sai relacionando a questão das mudanças climáticas com a chamada síndrome do nariz branco, que alguns morcegos que ficam ali durante o dia em cavernas, principalmente nos Estados Unidos, foi feito esse estudo, com o aumento da temperatura. O fungo é um micro-organismo que precisa de um tripé, que a gente chama, como todo micro-organismo. Ele precisa de umidade, ele precisa de temperatura adequada, ele precisa de matéria orgânica. As cavernas são úmidas. A temperatura do planeta aumentando possibilita, portanto, uma maior condição de proliferação desses fungos que encontram na cavidade nasal desses predadores e polinizadores que os morcegos são, a condição ideal para proliferar. Então, automaticamente, o controle que esses insetos, né, que esses morcegos, esses mamíferos acabariam fazendo sobre os insetos é prejudicado. E aí o que acontece? Prolifera novamente o aumento desses insetos que o homem acaba utilizando produtos químicos para o seu controle. E automaticamente reflete na saúde das pessoas. Então, só um exemplo de como isso tudo afeta. Na saúde das pessoas, é bom a gente se lembrar, no começo desse ano de 2024, nós tivemos aí, que grande repercussão, um único caso, né, de um pecuarista que estava no Pantanal utilizando o agente laranja, o mesmo agente laranja utilizado durante a Guerra do Vietnã, onde o Vietnã do Norte sofreu com a ação imperialista, mas saiu vencedor sob o comando de Ho Chi Minh, né, a foto clássica dessa menina que a gente vê na parte de baixo, a garota napalm, né, que ela está viva até hoje, mas a gente vê os resquícios que essas substâncias químicas liberadas durante a Guerra do Vietnã, né, causam até hoje na população. Por quê? O 2,4-D é um herbicida utilizado, né, como instrumento de guerra, nós estamos falando na década de 60, 70, onde pulverizava-se isso para expor os guerrilheiros, né, vietnamitas ali, que se escondiam em túneis, similar ao que os guerrilheiros palestinos hoje fazem, e conseguem desmobilizar toda a hegemonia de guerra, né, que os grandes exércitos têm, e saíram vencedores em função disso. Só que usavam esse herbicida para que desmatassem, né, secassem a vegetação, expondo facilmente esses guerrilheiros que ficavam entrincheirados ali nas vegetações, por exemplo. E aí a gente tem hoje o resquício, né, dessas crianças aí com malformações. Então a gente vê, são fotos do hospital Ho Chi Minh, né, em homenagem ao comandante Ho Chi Minh, lá no Vietnã, onde nós temos aí crianças que até hoje, 2024, nascem fruto desses danos que as substâncias químicas dos agrotóxicos causam na saúde delas. A gente vê também o bebê Carlitos ali, de uma mãe que trabalhava em se não me falha a memória, na Colômbia,
né, com o plantio de tomate, e aí ela, em contato com essas substâncias químicas durante a gravidez, gera, portanto, essa malformação. Então, um bebê que nasce aí com sérias malformações, né, sem a presença de braços e pernas, e, obviamente, comprometendo a saúde dele para o resto da vida. E essas mudanças climáticas que a monocultura, que o agronegócio latifundiário trazem, não fica apenas nesse campo da saúde pública. A gente vê o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, né, as duas enchentes seguidas ali que nós tivemos, assim como nós vimos efeito oposto na região do Amazonas e do próprio Pantanal durante a seca essa histórica. Nós temos aí o centro-oeste do Brasil, principalmente, região central do Brasil, né, parte ali de Goiânia, Distrito Federal, batendo recorde, mais de 160 dias sem chuva. Né? Então, nós estamos falando de mudanças climáticas que estão afetando também diretamente, né, a própria dinâmica de cidades. Então, a gente vê a comunidade ribeirinha, que depende de rios para navegabilidade, não está conseguindo navegar, porque não tem água. Né? A gente viu o Rio Negro, a gente vê aqui a foto do Rio Madeira, né, que toda essa área que a gente está vendo aí agora é areia, mas era para ter água. Né? Nós estamos falando em 2024. Então, não tem como desassociar isso às mudanças climáticas. Lembrando que a influência da Amazônia no processo da evapotranspiração, né, ela evapora a água através do processo da fotossíntese para a subida da chamada seiva bruta, né, que ela vai colhendo do solo e automaticamente ela vai fazendo com que formam-se os chamados rios voadores. Com a corrente de ar que vem do Atlântico, bate na Cordilheira dos Andes e vai descendo, né, até a região central do Brasil, a região sul. E é recarregada na região amazônica, na região do Cerrado, na região do Pantanal, principalmente, onde nós temos ali o Cerrado como principal reservatório de água do planeta, né, dos aquíferos brasileiros. Não só brasileiros, né, mas os transnacionais. A gente tem o aquífero Guarani, que saiu novamente essa semana, não deu tempo de eu colocar aqui nos slides, mas é um estudo da agência FAPESP, o pessoal da Unesp, se não falha a memória, fez uma pesquisa mostrando que o reservatório Guarani, que abrange 2/3 só no Brasil, mas também pega Uruguai, Paraguai e Argentina, que o Cerrado, ele é a caixa d'água dos rios. E ali você tem no Cerrado brasileiro o nascimento de 12 bacias hidrográficas. E esse aquífero Guarani, ele está secando. E com essas mudanças ambientais, a quantidade de reposição de água que a gente teria, ela não está sendo suficiente. Ou seja, ele está secando efetivamente. Nós estamos falando aí da falta de água que afeta, obviamente, o nascidouro dessas 12 bacias hidrográficas. Né? Então, novamente associado a esse latifúndio, né, às monoculturas ali, plantações de eucalipto, principalmente, que secam essa terra, né, e afetam o regime de chuva. Então, essa corrente de ar dos chamados rios voadores, além de não estar tendo umidade suficiente, você chega na região do Cerrado, do Pantanal, você não tem a umidade evaporando. E aí você compromete ainda mais o regime de chuvas nessas regiões do país. E aí, um outro argumento que a gente vai desmontar é que falam que o agronegócio a gente precisa para a produção de alimento. Não há falta de produção de alimento no mundo. O que acontece, como a gente sempre reforça, é a não distribuição desses alimentos. Tanto que esse estudo que saiu agora em março fala que nós temos aí mais de 1 bilhão de refeições todos os dias sendo desperdiçadas. Ou seja, como diz o famoso geógrafo brasileiro, né, a fome é uma questão política. Né, Josué de Castro, se não me falha a memória. A fome é uma questão política. Então, a gente está promovendo fome, porque alimento existe, só que ele não é distribuído. Então, aquela história de que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo, o agro ele é fome, o agro ele é queimado, o agro ele é incêndio, o agro é desmatamento, o agro é tóxico, acima de qualquer coisa. E é isso que a gente vai estar mostrando para vocês, porque essa propaganda, ela não pode passar simplesmente batida, né, e grudar na nossa cabeça. A gente precisa entender que é uma propaganda para tentar abafar o que realmente o agronegócio latifundiário ele é.
E aí a produção de alimentos, só para a gente ter uma noção, eu coloco esses dois gráficos, né? O gráfico do Brasil de cima, que está na sua maior parte vermelha, indica exatamente os pontos vermelhos, onde nós temos agricultura familiar. E na parte de baixo, a área da agricultura familiar. Então, nós estamos falando que, apesar de a gente ter uma grande quantidade de regiões com agricultura familiar, a área destinada para a agricultura familiar é bem menor. Ou seja, a gente vê pela coloração amarela no mapa de baixo, onde mostra que a maior parte da área amarelada não está destinada à agricultura familiar, ou seja, está destinada ao agronegócio. E aí eu mostro para vocês esses dados que eu coloquei num gráfico, né, do Censo Agropecuário de 2017, mostrando exatamente que a área destinada à agricultura familiar é a de apenas 23% de toda a área agricultável no Brasil. E 77% é destinada ao agronegócio. E o que isso reflete? Produção de alimento, que o agronegócio fala que precisa produzir, ele é responsável por apenas 30%, enquanto que 70% vem da agricultura familiar. Então veja que, apesar de ter a menor área, nós, da agricultura familiar, defensores da agricultura familiar, agricultura campesinata, né, dos assentamentos, produzimos a maior quantidade de comida numa menor área disponível. Ao mesmo tempo, se a gente pensar em termos de mão de obra, de emprego, 63% está na agricultura familiar. Esse agronegócio mecanizado, né, tecnológico, como eles gostam de falar, é responsável por menos de 37% de mão de obra. Só que a grande incoerência também se encontra no crédito financiamento, né, que o próprio governo destina. Só 15% de crédito e financiamento é destinado à agricultura familiar, enquanto que a grande maioria, né, a grande parcela, 85%, está indo para o agronegócio. Então, aí a gente já começa a ver algumas incoerências nisso tudo. E essa área de produção, a gente precisa chamar a atenção também pelo seguinte, esse censo da agropecuário de 2017, que são os dados mais atuais, mostram que houve um aumento na produção de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e arroz. No entanto, houve uma redução significativa em feijão e mandioca. Lembrando que esses 4 primeiros que estão em vermelho, né, soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, eles utilizam 84% dos agrotóxicos usados no Brasil. E eles, 80% dessas 4 grandes culturas, são destinadas não para a produção de alimento, e sim para a produção de commodities e exportação para virar a ração animal, né? Então, nós estamos falando que esse aumento significativo que acontece, ele ocorre justamente para exportação, não para geração de alimento. E eu chamo a atenção que a soja e milho são produtos que essencialmente têm como base pacotes tecnológicos que vão envolver os organismos geneticamente modificados, atrelados aos agrotóxicos e fertilizantes químicos e toda a tecnologia, o maquinário, controlados por um número reduzido de corporações transnacionais, né? Ou seja, toda a tecnologia, todo o dinheiro investido nisso daí não fica no Brasil, né? Fica para o Brasil o quê? Apenas a poluição, a degradação, o desmatamento, as consequências negativas de tudo isso. A outra é o argumento, que é sempre bom a gente chamar atenção, né? A gente ouve direto quando sai lá o levantamento, né? O Brasil cresceu 3%, o PIB, né, o Produto Interno Bruto. E aí fala, olha, o agronegócio foi o principal responsável por isso. Cresceu, ele é responsável por 25% do PIB. Isso daí foi um dado muito bem articulado pelo Centro de Pesquisas Econômicos e Agronômicos aqui da Exalc de Piracicaba, né, o CPEA, que inflacionou esse valor da produção efetiva do agronegócio. Colocou a parte industrializada junto, colocou os serviços, todo o processo, ou seja, para agregar e enganar a população durante essa divulgação. Porque, na verdade, o PIB, né, da porteira para dentro, a produção e aquilo que é vendido, corresponde a 5,25% do PIB. Para a gente ter uma noção,
o setor industrial no Brasil, mesmo sofrendo aí no processo de desindustrialização, principalmente depois do golpe da Lava Jato, né, que quebrou as indústrias brasileiras, principalmente, o setor industrial ele corresponde a 5 vezes mais que o próprio PIB do agronegócio, o PIB real, verdadeiro do agronegócio. E o setor de serviços do Brasil, mais de 50% é o responsável pelo PIB. E por que a gente precisa falar isso? Porque o agronegócio ele tenta argumentar que ele é importante para o PIB para tentar esconder todos os subsídios que ele tem, né, do governo. Ou, ao mesmo tempo, mostrar que, olha, não pode mexer em toda a organicidade que existe no agronegócio, porque nós somos o grande carro-chefe do PIB. Né? Para isso, eles têm a chamada Lei Candir, que ela foi promulgada em 97 e até hoje está em vigência, que isenta o pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o chamado ICMS, e as exportações de produtos primários, as commodities. Ao mesmo tempo, o Imposto Territorial Rural, o ITR, que é similar ao IPTU nosso, só que enquanto aqui nós temos uma maior fiscalização no ambiente urbano, no ambiente rural, você é praticamente uma autodeclaração de qual é o terreno, de qual é a área que você está usufruindo. Então, se você quiser mentir, como muitos dos pecuaristas, né, dos latifundiários fazem, mente-se e raríssimas vezes alguém vai lá fiscalizar. Então, é uma autodeclaração que permite também um processo de corrupção, de isenção desses impostos, né? Mais uma vez, burlando e prejudicando a própria economia do país. E sem falar também a isenção de agrotóxicos que a gente teve aí, né? No atual orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que teve que sofrer cortes, inclusive pelo gasto, né, pelo teto lá de gastos que a gente teve, essa aprovação absurda, ridícula aí, durante os governos golpistas, 3 vezes menor o gasto, o dinheiro, né, destinado ao Ministério do Meio Ambiente, do que seria se nós cobrássemos a taxação de agrotóxicos, né, para a utilização. E agrotóxico é esse que prejudica demais o nosso ambiente, prejudica demais o nosso país, a nossa saúde, e a gente vê também que também essa isenção prejudica também a economia. Muitas vezes isso associado, obviamente, a um trabalho escravo, né, que a gente vê direto aí, principalmente agora, num governo que está fiscalizando efetivamente, né, que está desaparelhando essas instituições, como aconteceu no governo passado, né, o aparelhamento e vista grossa, né? Então, nós estamos descobrindo cada vez mais e libertando situações de trabalho escravo. Esse gráfico, nunca é demais a gente mostrar, é um gráfico que foi realizado aí uma pesquisa, né, mostrando o pessoal da Ciságua, em 2017, eles testaram, em todas essas regiões coloridas do mapa, eles testaram a presença de 27 tipos de princípios ativos, de agrotóxicos, né, só 27, os 27 principais. E quanto mais escuro, quanto mais vinho no mapa, significa que foi encontrada na água esses 27 tipos de agrotóxico. Ou seja, por mais que você fale, mas eu vivo no ambiente urbano, estão aplicando o agrotóxico no ambiente rural, isso não está chegando. E está chegando, né? Porque é uma contaminação do lençol freático, a contaminação aérea também, principalmente quando a gente tem a pulverização via aviões, né, e agora com drones, em que você tem o resíduo desses agrotóxicos carregados pelos ventos, principalmente, e essa água que a gente bebe, né, essa água que a gente está usando aqui falando, mas é água potável, né, eu estou utilizando, eu compro água, essa água está contaminada. E não tem nada que possa ser feito para livrar essa água, não existe essa tecnologia ainda para limpar essa água desses agrotóxicos. E o que isso vai afetar? Não apenas a nossa saúde, né? Claro, a gente sempre pensa na saúde humana, mas nós temos vários estudos mostrando que, inclusive, ambiente marinho já está sendo afetado pela presença de agrotóxicos, né? Por que chega no ambiente marinho? Porque contamina lençol freático, contamina rio, e esses rios vão desaguar, obviamente, no ambiente marinho. Então, já foi feito levantamento em carcaça de tubarão, em golfinhos, principalmente, em peixes, né? Peixes que a gente
quem consome peixe também acaba adquirindo. E nós temos também os animais que fazem o processo de migração, né, um estudo recente que saiu também, né, em 2017, dois principais inseticidas, né, imidacloprid e clorpirofos, afetando, né, a migração de pássaros, que são comedores de semente, ou seja, são dispersores de semente. E se eles passam a ser atrapalhados durante o processo de migração, automaticamente acaba afetando também esse processo. Nessa outra foto, a gente vê aqui má formação de anfíbios, né, em lagos, em Lucas do Rio Verde, chamado Capital do Agronegócio, né, um trabalho que foi feito aí em 2009, mostrando que a presença dos agrotóxicos nesse ambiente aquático causa essa má formação desses animais que são importantes predadores, né, inclusive de larvas de mosquito. Então, quando a gente fala aí, tem muito mosquito, os predadores naturais ou estão morrendo ou estão sendo prejudicados diretamente com má formação, o que inviabiliza, portanto, o controle natural. Outra coisa que chama bastante atenção, indústrias próximas a reservatórios de água, né? A gente teve aí, em 2019, uma mortandade muito grande de peixes na represa Billings, né, reservatório de água ali da região da Grande São Paulo, associado a agrotóxicos. Recentemente, aqui no interior de São Paulo, uma usina de cana-de-açúcar despejou não apenas matéria orgânica, mas também a Sabesp confirmou a presença de substâncias químicas, agrotóxicos, que causou aí a mortalidade de centenas de toneladas de peixe, no chamado Pantanal Paulista, né, que a gente tem aqui, e um estudo agora de 2021 mostrando que as antas, né, a Tapirus terrestre, que são excelentes dispersoras de semente também, estão morrendo, né, pela grande quantidade de agrotóxicos, né, de pesticidas que estão sendo utilizados ali e acabam matando essa população. Então, eles analisaram a carcaça desses animais e constataram a taxa de intoxicação. As antas são importantes dispersoras de semente, né? Então, nós estamos falando em época de desmatamento, em que a gente precisa ter um processo de replantio e reflorestamento. Pássaros estão sendo afetados, especificamente no Cerrado, no Mato Grosso, no Pantanal, a gente está vendo ali esses importantes animais aí também sendo afetados. E, obviamente, não podemos deixar de falar na contaminação e os efeitos disso tudo na saúde humana, que a gente sempre fala e é bom a gente sempre estar reforçando, e a cada dia, né, cada mês que você entra em publicações científicas, você vai encontrar um estudo relacionado a isso tudo, né? Então, eu cito sempre esse da doutora Larissa Bombardi, que mostra aí 50 bebês intoxicados por ano por agrotóxicos no Brasil, esses agrotóxicos aumentando casos de depressão em adolescentes, aumentando o risco de déficit de atenção em crianças. Então, nós, enquanto educadores, cada vez mais nós lidamos em sala de aula com adolescentes, com crianças que apresentam um laudo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com casos de depressão e ansiedade, né, crianças com transtorno de espectro autista, que também tem relação direta com isso daí, e também, mais para frente, a gente também já vai ver casos de Alzheimer e até mesmo de Parkinson relacionados com organofosforados, por exemplo, né, um dos tipos de agrotóxico bastante comum utilizado pelos latifundiários. Esse Alzheimer aí presente, inclusive, em soro, né, em leite materno também, mostrando aí a relação do Parkinson, um estudo que foi feito no Paraná, um estudo que foi divulgado recentemente também mostrando tudo isso, e claro, né, toda a questão da monocultura que a gente já falou. Se quiser maiores detalhes, tem um vídeo também no nosso canal falando a relação com a própria pandemia, né, da Covid-19 e a dispersão de tudo isso. Mostro novamente, para a gente não esquecer, esse estudo de 2011, né, em que uma médica fez o levantamento com 62 mães que estavam amamentando, portanto lactantes, e elas apresentavam ali uma alta concentração, principalmente de glifosato, né, no leite materno. Então, é um inseticida mais utilizado no mundo todo, né? A gente vai falar um pouquinho dele, que promove, não apenas o glifosato, né? Mas que são inseticidas que promovem tanto a questão de má formação fetal,
né? Nós tivemos casos de mulheres que abortavam, tem um estudo atual, inclusive, fazendo uma relação, né, dos casos de aborto natural nessas regiões do Mato Grosso do Sul, onde nós temos grandes latifúndios e o uso, obviamente, de agrotóxicos em excesso também, mostrando essa relação direta, e além de desregular o sistema endócrino. Chama atenção que nesse estudo também a médica ela traz um relato bastante impactante para entender o que é desregular o endócrino, né, o sistema hormonal. Ela pegou e cuidou de uma criança de 2 anos de idade, de uma mãe que estava amamentando, e essa criancinha, essa menina de 2 anos já apresentava presença de pelos púbicos, né, o que indica aí a presença, né, o amadurecimento precoce, né, do sistema próprio reprodutor, né, induzindo uma certa puberdade com apenas 2 anos de idade dessa criança. E aí, na pesquisa bastante interessante, que vocês podem baixar, inclusive, no site contraosagrotóxicos.org.br, você encontra os relatórios, né, da doutora Larissa Bombardi, em que ela faz várias comparações da União Europeia e do Brasil, né, a permissividade que a gente tem no Brasil, né, sendo o sul global, aí, considerado o quintal da Europa, principalmente, né, mostrando o quanto que essas substâncias químicas são permitidas. Então, para a gente ter uma ideia, a União Europeia, né, ela permite o resíduo encontrado na água potável do glifosato, que é o chamado mata-mato, que é o utilizado ali quando você vê as pessoas borrifando esse mata-mato na calçada, para matar chamadas ervas daninhas, né? Na Europa, em alguns países ainda é permitido o uso do glifosato, já está tendo um projeto aí dos próximos 10 anos ser extinto a utilização do glifosato, mas ainda onde é permitido, há uma limitação de 0,1 microgramas por litro do glifosato, enquanto que no Brasil essa permissividade é de 5.000 vezes maior, ou seja, o que é considerado, entre aspas, seguro, né, no Brasil. Você encontrar até 500 microgramas por litro de glifosato. Você pode beber essa água, ou seja, você pode ingerir esse agrotóxico tranquilamente. Por sinal, há um dado que fala que, por ano, nós, brasileiros e brasileiras, de forma direta, ao ingerir água, né, nós estamos aí ingerindo 7 litros de agrotóxico. Né? Então, durma com barulho desses. Um outro exemplo, né, da malationa, que é um inseticida também, um acaricida, né, utilizado nos cultivos de feijão desses grandes latifúndios, né, portanto que não é um feijão orgânico. Na União Europeia, o limite na água potável é de 0,02 microgramas por quilo do feijão, enquanto aqui no Brasil nós temos 400 vezes mais essa permissão, ou seja, eu posso encontrar 8 miligramas por quilo de feijão, que é considerado seguro, é liberado para você comer e se intoxicar com malationa. Eu quero chamar a atenção do glifosato, como nós falamos, na União Europeia. É um herbicida, né, um agrotóxico, comprovadamente relacionado a casos de depressão, transtorno neurológico, como o autismo, infertilidade, Alzheimer, Parkinson e câncer. É um dos motivos, principalmente, da União Europeia proibir em vários países e está banindo em tantos outros. Mas no Brasil nós tivemos aí não apenas a licença renovada, por mais alguns anos, né, mas o que também levou uma reclassificação. Olha que absurdo. Né? Nós estamos falando aí durante o governo passado, um governo que autorizava a passada da boiada em plena pandemia, né? Vamos acelerar o desmatamento, vamos fragilizar as leis ambientais, vamos aparelhar o Estado, né, para atender os interesses ruralistas, né, da chamada bancada BBB, né? Qual que é essa bancada? Da bala, da Bíblia e do boi, né? Bancada da Bíblia, né? Que a gente chama do boi da bala, do partido do PL, do partido do PP, do partido do Republicanos, do partido do União Brasil, principalmente. Então, o grande câncer da nossa política são esses 4 partidos que a gente tem associado a essa bancada BBB. E aí o que eles fizeram? Eles fragilizaram, né, e deixaram o glifosato uma consideração, uma classificação menos tóxica, né, ou seja, usa de forma mais facilmente do que a classificação anterior.
Por que que a Anvisa fez essa mudança? Porque a Anvisa foi aparelhada no momento daquele desgoverno que nós tivemos. A questão dos agrotóxicos também, principalmente o glifosato, foi feito um levantamento no IDEC, né, que vocês podem baixar também, são 3 volumes dessa pesquisa, que mostra, inclusive, a presença desse glifosato nos ultraprocessados, né, esses ultraprocessados aí relacionados com uma maior facilidade do consumo, né, associado ao nutricídio, porque são produtos ricos em gordura, em conservantes, em açúcares, né, e de fácil acesso, em que as pessoas acabam comprando porque é mais barato do que você comprar um alimento de qualidade, e aí você acaba também não apenas consumindo essas calorias vazias que nós chamamos, mas também produtos recheados com glifosato, né? E de grande interesse da BASF, né? Uma daquelas 4 corporações que a gente comentou lá no comecinho da nossa palestra, porque é ela que também está relacionada com a indústria, né? Então, não apenas a indústria dos agrotóxicos e do agronegócio em si, mas também dos ultraprocessados, né? Então, percebam que é como se fossem tentáculos, né? Que eles vão abrangendo todas as áreas, a ponto da gente ter também, eu sempre falo disso, que é o casamento dos infernos, que aconteceu entre a fusão da Bayer e da Monsanto. Nós tivemos aí a Monsanto, a maior produtora de agrotóxicos e dos organismos geneticamente modificados em 2016, né, fundindo-se ali, sendo comprada ali pela Bayer, né, que é a maior produtora também de agrotóxicos, mas principalmente de remédios e de suplementos alimentares. E olha que coisa interessante, né? Essa mesma empresa agora, chamada Bayer, que agora tenta tirar a Monsanto por conta de várias denúncias, né, inclusive um livro que eu sempre recomendo, tem até o documentário aqui disponível no YouTube, chamado O Mundo Segundo a Monsanto, né, da Marie Robin, uma jornalista francesa que denuncia toda a sacanagem que a Monsanto faz, né, inclusive dentro dos governos que ela está atuando ali. E aí a Bayer, então, agora ela tenta tirar o nome Monsanto, né, mas ela ainda mantém porque o nome Bayer ele ainda é associado a algo positivo, né? Tanto é que quando você ouve falar em Bayer, automaticamente você ouve, se é Bayer é bom, né? É bom para eles, porque nós estamos falando aí de produtos químicos, e aí gera aquela questão do ciclo vicioso. A mesma empresa que está te vendendo um ultraprocessado recheado de produto químico, um alimento recheado de glifosato principalmente, que é o Roundup Ready, né, associado à soja principalmente, vai te deixar doente. E a mesma empresa vai te vender medicamentos, ou até mesmo suplementos alimentares para suprimir essa tua deficiência de saúde, né? Então, é uma sacada extremamente inteligente desse capitalismo predatório que a gente tem. Lembrando também que a Bayer agora está na liberação do glufosinato de amônia, principalmente no trigo, né, que é 15 vezes mais tóxico do que o próprio glifosato, mas está ali sendo utilizado na plantação de trigo, né? O nosso pãozinho que a gente come aí vai estar também agora com mais um tipo de substância química. E aí tudo isso é importante a gente lembrar que leva à questão do neocolonialismo, né? Porque nós estamos falando aí dessa neoplantation, né, que nós falamos, a desindustrialização, promovida por governos golpistas, como a gente falou no caso que aconteceu durante a destituição da presidenta Dilma, onde nós tivemos a farsa jato, né, destruindo a indústria brasileira, para que a gente seja sempre o quintal do norte global. E é importante a gente lembrar que não é de hoje isso daí. Não começou durante o governo golpista do Michel Temer, avançando para o Bolsonaro. A gente teve em 64 um interesse muito grande do patrocínio desses grandes latifundiários, né, associados aí à ditadura militar, como a gente falou, que quando o João Goulart, o Jango, defendia, entre outras coisas, a reforma agrária, né, ele foi, obviamente, destituído do cargo, foi dado o golpe militar, nós tivemos o golpe militar em 64, porque falavam que não, era uma ameaça para os interesses dos latifúndios, dos interesses dos grandes proprietários de terra, se João Goulart efetivamente
conseguisse fazer a reforma agrária, ou seja, a distribuição de terras improdutivas para as pessoas. E aí o golpe militar veio e joga fora toda essa política. E aí surge toda aquela ideia, né, que a gente tem que lutar contra uma ameaça invisível, que é o comunismo, né? João Goulart era comunista, então cria-se todo esse fantasma, né, para tentar burlar a cabeça das pessoas e ser contra esse tipo de situação. E em 2016 não foi diferente, né? Não à toa nós tivemos o golpista Michel Temer assumindo, posteriormente Bolsonaro, e a gente vê numa das manchetes simples, né? A invasão de terras indígenas aumentando em 2020, né, tendo aí mortes em alta, 63%, e durante a votação aquele absurdo, aquele golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, que posteriormente, né, depois que o estrago já tinha sido feito, comprovaram que ela não tinha cometido nenhum tipo de crime, né, as tais pedaladas fiscais, e a gente vê durante a votação, né, de forma escancarada, né, a defesa do impeachment da presidenta Dilma, o agro vota pelo sim. Então percebam que tudo isso aí estava atrelado também a essa política. Para a gente entender um pouquinho, eu faço um breve apanhado histórico para a gente entender como que o agronegócio ele atua também nos bastidores, né? Em 2012, metade do ano, a presidenta Dilma ela faz o decreto 7.794, que instituía a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Isso aí previa, entre outras coisas, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica periodicamente, além do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o chamado PRONARA. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que era até então, estava no comando da ministra Cátia Abreu, não ratificou esse programa. E aí, quando você vai mexer com essa questão do agrotóxico, o que acontece? Em 2016 veio o golpe parlamentar. Ao assumir, depois do golpe contra o presidente, o que Michel Temer fez? Ele retirou todas as verbas da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é o Senapo, da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica também, o CIAPO. Então ele tira todo aquele investimento que estava sendo feito para a implementação desses projetos importantíssimos de transição agroecológica. Em 2019, assume o inominável e extingue definitivamente o SINAPO, os conselhos e todas as comissões. Então percebam que bastou apresentar uma proposta, né, um projeto, uma comissão, para que isso daí fosse efetivamente avançado, para que o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma ocorresse. E aí agora, em junho de 2023, o presidente Lula restituiu e ampliou essas comissões, né? Mas a gente percebe que ele sofre não apenas com a presença, né, desses partidos, né, o PL, PP, União Brasil, republicanos, né, mas ele sofre uma constante pressão das próprias corporações e multinacionais, né, que lutaram, inclusive, contra, né, mudanças na reforma tributária que afetassem a Lei Candir, a isenção dos impostos de agrotóxicos, tudo isso. E fizeram um levantamento, né, o De Olho nos Ruralistas e o pessoal do Joio e Trigo, 10 fabricantes de agrotóxicos visitaram os ministérios 205 vezes entre 2022 e 2024. Né? Então, quem quiser maiores detalhes, tem todas as pastas, todos os ministérios que eles visitaram, mostrando como o agronegócio está lá dentro, fazendo tudo isso. Né? E aí, por quê? Para manter o Brasil, desde 2011, como o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Né? Em 2022, foram 800 mil toneladas, o que significa 22% de todo o volume de agrotóxicos utilizados no mundo. Né? Lembrando que muitos desses agrotóxicos já são proibidos em vários países, né? Países europeus, principalmente, norte global, dada a sua comprovação científica de que são tóxicos, de que são cancerígenos, de que causam danos à saúde humana, principalmente. E aí, automaticamente, a maior parte dessas substâncias que não são produzidas no Brasil, elas estão vindo principalmente do norte global, né? Estados Unidos, China, União Europeia
né? China aí entra como uma das grandes fornecedoras disso tudo, né? Sendo Syngenta, Bayer, BASF, Corteva e FMC, essas 5 grandes corporações responsáveis por 80% das vendas de agrotóxicos no mundo e para o Brasil. E por que isso daí está acontecendo? Justamente porque o nosso Congresso Nacional, ele não é um congresso que representa efetivamente as vontades do povo. Nós estamos falando, e é sempre bom a gente reforçar, que 58% da Câmara Federal, né, Câmara dos Deputados, ou seja, 300 dos 513 deputados, são associados à bancada ruralista. Mesma coisa no Senado Federal, 48%, ou seja, 39 dos 81 senadores e senadoras estão atrelados à bancada ruralista. E aí, quando você vem com uma proposta, quando você apresenta um projeto, você precisa dessa maioria, tanto na Câmara como no Senado, isso aí fica praticamente impossível. Por quê? Nós estamos falando que republicanos, União Brasil, Partido Progressista e o Partido Liberal, eles estão atrelados, né, comprometidos em manter esse status quo de toda essa situação. Não à toa a gente vê nesse gráfico da liberação de agrotóxicos, que ele começa a ser medido nos anos 2000, onde nós tivemos um aumento significativo, não é mera coincidência, logo após a destituição da presidenta Dilma, né? Ainda que no final do mandato dela, ela começa a ter que sucumbir, fazer alguns conchavos, né, para tentar se manter no cargo, a gente começa a ver que dali para frente o número de agrotóxicos aumentou significativamente, né, atingindo o ápice aí durante o governo passado do Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, no gráfico ao lado, a gente vê a expansão da cultura de soja, que é uma das principais responsáveis pelo uso de agrotóxicos, como nós mostramos no gráfico, nos slides anteriores, né? Milho e soja. Então, em 74, a gente vê que ela se concentrava numa pequena porção no sul do Brasil, centro-oeste do Brasil, e hoje, né, em 2019, a gente vê nesse gráfico aí, ela sai desses 5 milhões de hectares para mais quase 36 milhões de hectares, né, em grande concentração. Amazônia Legal, esse gráfico também é bastante interessante, né, porque ele vai estar mostrando que o índice de desmatamento, ele é encaixado, né, quando você pega os índices, as regiões de desmatamento da Amazônia Legal e sobrepõe no gráfico do uso de agrotóxicos na Amazônia Legal, você vai ver que eles se encaixam perfeitamente, né, justamente porque essa é a intenção. Desmata, né, você usa posteriormente até os herbicidas, os dessecantes e automaticamente o uso desses agrotóxicos. E esses mesmos deputados, né, do Partido Liberal, do Partido Progressista, do União Brasil e do Republicanos, foram aqueles mesmos canalhas, né, que defenderam, né, o projeto do anti-aborto, né, o PL do estupro lá, falando que imagina que é uma criança, é uma vida, só que os mesmos defendem esses agrotóxicos, né, que causam aborto, que causam malformação. Então, olha a incoerência aí. E por que tudo isso não é mudado? O fato principal a gente já deixou bastante escancarado, né? Nós temos aí um Congresso que não é alinhado com os interesses do ambiente, o interesse de saúde pública. Então, a gente precisa entender exatamente essa questão. O presidente Lula, inclusive, vetou alguns pontos, né, do chamado pacote do veneno, né, que se transformou aí na Lei 14.785, que, entre outras coisas, né, está sendo aí motivo, e se tudo der certo, vai caminhar para que ela seja anulada. Tem uma ação do pessoal do PSOL, se não me falha a memória, de ação direta de inconstitucionalidade, né, que foi protocolada agora em 2024. E o presidente Lula ele vetou várias das coisas, só que automaticamente, ao voltar para o Congresso, a gente está falando lá da grande maioria associada à bancada ruralista, não adiantou, né? Então, nós tivemos, entre outras coisas, mais absurdas, né? Entre outros vários pontos, mas uma que chama bastante atenção. Toda aprovação de um agrotóxico tem que passar por 3 fatores, né? O Ministério de Abastecimento, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, Anvisa e IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, é o responsável pela ação, né, pela avaliação no ambiente agrícola. A Anvisa, questão de saúde pública, e o IBAMA, questão ambiental. Com essa nova aprovação, tira-se a autonomia da Anvisa, que avalia o risco na saúde humana, tira-se a autonomia do IBAMA, do ICMBio, que avalia-se, portanto, o risco ambiental, e deixa-se praticamente a decisão do Ministério da Agricultura. Se nós tivermos ainda um ministro, uma ministra que seja realmente comprometido, menos mal. O problema é que nós tivemos, durante o governo passado, né, uma ministra, que eu não vou citar o nome aqui, mas, bom, podemos citar assim, Tereza Cristina, né, cujo apelido dela qual que era? Musa do Veneno. Ou seja, não precisa falar mais nada, né, quando a gente tem essas pessoas associadas a tudo isso. E nós estamos falando aí também desse neocolonialismo, mostrando, portanto, que a questão do ambiente, né, 70% da emissão dos gases carbônicos, do gás carbônico, do gás de efeito estufa, né, associado ao metano, aos óxidos nitrosos, no Brasil é proveniente da agropecuária, né, do agronegócio latifundiário. Isso aí vai piorando a situação climática, isso aí vai reduzindo a incidência de chuva em alguns lugares, piorando condições de seca em outros, piorando em condições de enchentes em outras. E aí uma outra coisa também, mais uma prova de que o agronegócio prejudica a própria economia brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, na bandeira vermelha. Por que nós estamos acionando as termoelétricas, ou seja, queimando principalmente gás natural em função da falta de água que os rios têm. E aí não tendo reservatórios suficientemente cheios para que nós possamos efetivamente fazer girar as turbinas, né, dessas represas, dessas hidrelétricas, há necessidade de geração de energia através da queima de combustível fóssil, né, piorando ainda mais. Né? Então a gente vê aí algumas manchetes, né, mostrando a responsabilização da agropecuária, né, 99% do desmatamento no Cerrado, 90% do desmatamento na Amazônia para abertura de pastagem, né, dados do MAP Biomas, 85% dos incêndios no Pantanal foram em terras privadas. Né? Então, aqui só alguns exemplos para a gente ver que esse agronegócio que mostra que tudo ali, aquela propaganda bonitinha, né, principalmente na Rede Globo, é mentirosa, é falaciosa. E o que a gente deve lutar e promover e fazer? Né? Adoção de políticas públicas, né, principalmente aí uma que foi voltada agora durante a presidência do presidente Lula, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que faz com que os recursos de 30% da produção, né, da agricultura camponesa familiar seja destinada para alimentação escolar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né, precisamos lutar para que o PRONARA, aquele mesmo, durante a gestão da presidenta Dilma, que foi boicotada pela própria Cátia Abreu, né, e posteriormente tirada da pauta pelo Temer e Bolsonaro, obviamente, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Né, o PRONARA precisa ser votado, faz 12 anos que ele segue lá, e o Ministério da Agricultura, né, por medo, por alguma outra pressão que está acontecendo, não coloca em votação. Né? A própria partilha desse plano safra, que ela foi maior, sim, para a agricultura familiar, né? Foi a maior verba que a gente teve até então, mas ainda é uma discrepância muito grande. O agronegócio ele teve investimento do plano safra de 364 bilhões de reais e a agricultura familiar de apenas 77 bilhões. E automaticamente, uma coisa que é fundamental para a gente começar a promover essa mudança, para essa transição agroecológica, a reforma agrária. E quando a gente fala em reforma agrária, eu até destaco aí, que é estabelecer um sistema de relação entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, promovendo o desenvolvimento econômico do país, a justiça social e o bem-estar dos trabalhadores rurais. A definição está na própria Constituição Federal. Então, defender a reforma agrária, destinar essas áreas que estão ali improdutivas, que não estão cumprindo seu papel social, precisa ser
utilizada e destinada para a agricultura familiar, né? E sempre é bom a gente lembrar os saberes ancestrais, né? Olhar para trás, né? E aprender, não achar que nós estamos acima da natureza, que nós estamos acima de qualquer coisa, que o progresso depende da destruição da natureza. Nós temos muito o que aprender, né? Conforme diz o Krenak, né? O futuro é ancestral. A gente precisa aprender com toda aquela questão cosmológica dos indígenas, com os ribeirinhos, com os quilombolas, porque só assim a gente ainda pode ter uma possível salvação para a nossa humanidade, tá bom? Então eu agradeço aí a atenção de vocês que ficaram até o final. Peço que vocês, se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam, compartilhem o máximo possível essa aula, essa pequena tentativa, né, de mostrar um pouco a realidade que nem sempre a gente vê, né? Chamem as pessoas para se inscrever, ajude a divulgar esse canal, que a gente tenta fazer exatamente esse bom debate, trazendo uma realidade que a gente nem sempre vai ver, obviamente, de uma forma fácil, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Curta, compartilha, comenta e vamos seguir defendendo a justiça social. Grande abraço e até mais.